Gostaria de chamar o pregador dessa noite, o pastor Diogo, amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como é que está seu coração nessa noite? Hoje está um dia tão gostoso para nós podermos estar aos pés de Jesus. Hoje está um dia tão perfeito, tão necessário. Você conhece e reconhece a sua história? Você sabe quem é você hoje? E esse quem é você, ele pode ser revelado. Você conhece sobre... Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Não vou começar a pregar aqui já. Esse dia está gostoso demais, igreja. Estou tentando sair do livro de Apocalipse aqui, mas... Apocalipse 1, verso de número 18. Glória a Deus. Ramada canchurolo bralabada basso. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Fique livre para adorar. Fique livre para você entregar nesse momento todo o seu pensamento, todo o seu corpo. Quando você entender as três atmosferas de adoração, você vai ver como as coisas vão fluir. A adoração primeiro, ela começa no espírito, porque a verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade. Então toda adoração, ela vai começar no espírito. E às vezes é fácil você permanecer lá no espírito e você não conseguir externar. Existe a segunda atmosfera de adoração, que ela vem para a sua emoção. Sabe quando você consegue transferir não só no seu espírito, porque às vezes você pode estar adorando no seu espírito e a sua fisionomia não declarar que você está adorando. Mas quando você começa a adorar no espírito, passa para as suas emoções, e às vezes você chora, às vezes você sorri. E aí vem a terceira atmosfera, que é o corpo. Quando você adora com o seu corpo também. A adoração verdadeira, ela vem de dentro para fora. Então começa no espírito, pega a sua emoção e depois pega o físico. Porque você levanta as suas mãos, você pula, você se entregou por inteiro. Mas a falsa adoração, ela começa por fora. E ela não chega no espírito. Ela pode chegar no físico, a pessoa pula, a pessoa cai, a pessoa se emociona, chora, mas não consegue chegar no espírito. E só pode adorar no espírito aqueles que nasceram de novo. Porque a Bíblia diz que aqueles que são carne cogitam das coisas da carne, mas os que são espírito, eles vivem segundo o espírito. Portanto, aquele que anda na carne não pode agradar a Deus. Vós sois devedores à carne, mas não constrangido a viver segundo a carne. Apocalipse 1, verso 18. Tem uma mensagem aqui em um tempo preciso. Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos encurtando o tempo de mensagem para que tenha mais qualidade. Amém? Hoje eu não sei se vai ser um desses dias, mas eu pretendo. Amém? Apocalipse 1, verso 18. Dá um glória a Deus bem forte, quem achou?
Apocalipse, o último livro da Bíblia. É possível não achar o primeiro capítulo ainda do livro? Vamos lá. Diz assim: eu sou o que vive. Você consegue entender que esse eu sou é o mesmo eu sou que quando Moisés pediu para falar bem assim: Senhor, o que é que eu vou dizer sobre você? Quem tu és? Moisés, digam para eles que eu sou o que sou. O que é esse eu sou o que sou? Está dizendo, eu já existia antes de existir. Eu sou o primeiro e eu também sou o último. Eu sou o príncipe, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o princípio e sou o fim. Esse eu sou o que sou. Vamos lá, senão a gente vai ficar só aqui. Vamos lá, meu Deus. Fala tu, Senhor. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves da morte e do inferno. Pode fechar sua Bíblia. Coloca no teu assento e ore por você nesse momento. Não coloque uma pitada de amor, coloque todo o amor nessa oração. Eu sei que forjaram a palavra e te enganaram com a palavra amor. Porque para amar você não precisa sentir. Porque o amor ele não está ligado às emoções, porém ele gera boas emoções. Mas as emoções não podem ser um termômetro se você está amando ou não. Porque o amor é uma convicção. O amor, ele já existia antes de existir. E disse a palavra: Deus é amor. Meu Deus, nessa noite nós estamos aqui, ó Pai, reunidos nesse ambiente, meu Deus, e pedimos que o Senhor se faça presente, Pai. Eu sei, Pai amado, que o Senhor já está aqui, porque a Tua presença, Pai amado, ela é notória, Senhor. Não dá para nós passarmos desapercebido quando o Senhor está no ambiente, Pai. Meu Deus, eu peço perdão, Pai amado, pela igreja, pelos pecados da igreja nessa noite, Pai. E peço, Pai amado, que o Senhor venha conduzir uma palavra de vida, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. E que nós possamos ser direcionados, ó Pai amado, ao centro da Tua vontade. Que nós possamos atingir, Pai amado, o objetivo, Pai, a qual o Senhor desempenhou para nós, Senhor. Pai amado, fala Tu, Senhor, não eu. Fica à vontade, porque, Pai amado, a casa é Tua, Senhor. A boca é minha, mas as palavras são Tuas, Pai. Fica à vontade. Podemos assentar? Senta glorificando o Senhor. Tempo de batalha, tempo de guerra. Você precisa entender que você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Sempre tem alguém dentro de você. Ou é Jesus, ou é demônios. Para ter Jesus dentro de você, precisa-se de um novo nascimento. Jesus, ele pode ser seu companheiro no lado de fora, mas ele só reina dentro de quem deu essa liberdade para ele. Quem resolveu entregar a sua história para ele. Você precisa entender que todos nós temos uma história. E Jesus aqui, ele está contando a história dele para João. Ele chama João e diz: olha, João, eu estive morto, mas agora eu estou vivo. Estava dizendo: João, eu tenho uma história para poder te contar. Eu sei que você viu, João, mas eu preciso te falar sobre a minha história. Eu preciso te contar sobre a minha história. É sobre isso que eu quero falar nessa noite com você, sobre a sua história. A sua história, ela não pode ser mudada. Não a que passou. A sua história, tudo que você fez não pode ser apagado. Tudo que você fez está escrito no livro da vida, porque um dia será apresentado tudo contra você. Por isso que a Bíblia diz que ao nosso derredor existe uma redoma de testemunha. Como é que vai acontecer? Existe um espírito das trevas, existe um demônio que nos segue. E esse demônio é responsável, chamado de acusador. Ele é aquele que escreve tudo aquilo que você faz de errado,
para um dia no grande tribunal ele apresentar contra você todos os seus erros, todas as suas falhas, tudo aquilo que você fez de errado. Só que a Bíblia diz que à destra do Pai nós temos um advogado, amém? É nessa hora que você glorifica com força, igreja. É nessa hora que você glorifica. Existe um advogado. Só que para o advogado te defender, você tem que pedir. Você tem que entregar a causa na mão dele. Você tem que confessar para ele qual foi os seus erros. Porque no dia do grande juízo, quando o acusador chegar assim e falar: olha, naquele dia ele fez isso, naquele dia ela fez aquilo, aí o Senhor vai falar assim: ele fez, foi contado para mim, essa causa foi perdoada. Mas aquilo que você retém para você, no dia do juízo final, ele vai ter que ser prestado conta. Então não retenha pecados, não retenha mágoa, não retenha a sua história. A sua história precisa ser contada para Jesus. Mas Jesus, ele sabe de tudo. Mas quando você confessa, quando você abre a sua boca, quando você começa a falar, você começa a entender aonde foi que você errou. Porque quando você reconhece a sua história, você agora começa a viver uma vida completamente diferente daquilo que você viveu, se você aceitar a transformação de vida. No capítulo 2 de João, a Bíblia fala que Jesus estava com a multidão e a Bíblia diz bem claro: e Jesus não confiava neles. Quando chega no capítulo 3, a Bíblia diz que um homem por nome Nicodemos vai procurar Jesus. Ele que era um dos 3 homens mais ricos daquela região. Ele chega para procurar Jesus. Ele era um teólogo, ele era alguém de nome, ele era alguém reconhecido tanto pelo mundo dos teólogos quanto pelo mundo político. Nicodemos, ele era alguém com caráter íntegro. Nicodemos era alguém que as pessoas podiam parar e qualquer dúvida sobre a Bíblia, perguntar para ele, ele iria destrinchar sobre os acontecidos e sobre por que é que aquilo estava escrito. Ele chega para Jesus, reconhecendo a divindade de Jesus. Ele chega para Jesus tentando encontrar um problema e uma solução para aquele tempo que ele estava vivendo. Ele estava procurando talvez uma solução para a economia. Ele estava talvez procurando uma solução para a fase daquelas pessoas. Porque todas as nossas histórias têm fase. Tem fase da sua história que se você pudesse apagar, você apagaria. Mas ela foi necessária, talvez não era preciso, mas foi necessário. Porque a sua história te trouxe até aqui. Mas ela não é suficiente para fazer você continuar. Quem pode fazer você continuar é só uma pessoa, é só um rei, é só um Deus todo-poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É só esse que pode fazer com que você continue. E essas fases dessas histórias, essa fase dessas histórias é crucial. É crucial que você supere. Porque enquanto você não superar, você vai continuar sangrando por onde quer que você passe. E principalmente as histórias que têm outros participantes. Porque quando se fala de outros participantes, quer dizer que eles podem ter te machucado, quer dizer que eles podem ter te ferido, quer dizer que eles podem ter colocado uma vírgula ali. Fala comigo. Está muito alto? Então abaixa. Glória a Deus. Aleluia. Está melhor agora? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Quando você não está resolvido, quando você não está entendendo, quando você não entendeu aquilo que passou, você continua perdido. Você continua sangrando, você continua contando a sua história aí. E você precisa entender que a sua história, ela precisa ser resolvida, não esquecida, precisa ser resolvida. Porque uma história resolvida, você não tem problema de contar ela. Uma história resolvida, você não tem problema de voltar para ela e contar. Só que você tem que ter muito cuidado quando você for contar a sua história, para que você não tenha nem muita tristeza
e nem muito saudosismo. O que é muita tristeza na história? É quando a história não foi superada ainda, quando você vai contar, você deságua. Porque aquilo te fere até hoje. Aquilo te machuca até hoje. Aquilo te ofende até hoje. E o que é muito saudosismo? Saudosismo é quando a pessoa vai contar a história e ela conta com tanto prazer. Uma vez o pastor, abrindo um parênteses aqui, uma vez o pastor deu oportunidade para o irmão, e o irmão falou: igreja, eu vou contar meu testemunho, que tem coisa que nem é testemunho, é testemunho. Irmão, eu fumava manuca, eu roubava galinha, eu tomava cerveja. Ai, que saudade desse tempo bom que não volta mais. Isso é saudosismo. Isso é gente que conta a história e conta com aquela alegria, sabe? Como se pudesse viver novamente. Como se pudesse cometer aqueles erros que alimenta a carne, que alimenta a alma. Mas existe uma história que você superou. Existe uma história que você venceu. Jesus estava falando para João: João, eu estive morto. João, eu estive morto. João, Judas me traiu. João, Pedro me negou. João, aqueles que estavam comigo esqueceram de mim, mas eu ressuscitei. Eu estou vivo. E hoje, para mostrar que eu venci, eu tenho uma chave na minha mão. Eu tenho uma chave na minha mão. Essa chave simboliza que eu posso entrar e sair sem ter problema. Essa chave simboliza que eu posso falar e não dói aqui, João. Você precisa estar curado. E esse processo de cura é o processo mais doloroso, porque quando você não reconhece, não tem como ser tratado. Quando você não reconhece, você começa a empurrar com a barriga. Você começa a colocar uma história paralela com a sua história do passado, encobrindo a história do passado. Não resolveu, mas está encoberto. E a história paralela não é a história que Deus criou para você. Porque a história paralela, ela é uma fraude, ela é uma farsa. É quando você vive tempos da sua vida que você não tem proveito. Porque com a história paralela você não pode adorar a Deus. E hoje eu olho para a igreja brasileira, ela está vivendo uma história paralela há muitos anos. Nicodemos estava diante de Jesus. Quando ele chega: Senhor, sabemos que tu vieste da parte de Deus pelos feitos, pelos milagres que tu tem feito. Eu sei que tu é o Cristo, eu sei que tu é o Messias. E como é que nós podemos resolver? Como é que nós podemos arrastar você e colocar você lá como principal? Como é que nós podemos quebrar o governo de Roma? Como é que nós podemos tirar César? Tirar a escravidão de César? Tirar os grilhões de César sobre nós, sobre o nosso povo? Jesus pega e dá uma podada do nada e diz: importa-vos é nascer de novo. Importa-vos é nascer de novo. Ele fala: como pode um homem já velho retornar para a madre da sua mãe? Como pode um homem já velho voltar para o útero? Como eu posso apagar minha história? Como eu posso começar novamente correto, do jeito correto, do jeito que o Senhor vai nos ensinar? É só quando o Senhor começar a reinar? Aí eu vejo Jesus olhando para ele agora, conjecturando, dizendo: ei, o meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui resolver o problema eclesiástico, não vim resolver os problemas financeiros, não nesse tempo, não para esse tempo e não agora. Eu não vim aqui resolver sobre ideologias. Eu vim aqui resolver sobre o pecado. Esse é o grande mal. Eu vim aqui resolver sobre o pecado. Eu vim aqui apagar todos os pecados. Eu vim aqui destruir todos os pecados. Eu vim aqui dar uma vida nova. E você só tem esse novo nascimento só em mim, Nicodemos. Porque aquele que é nascido de novo, ele não sabe de onde veio, nem para onde vai. Ele é soprado.
Ele é soprado por mim, Ele é enviado por mim. E não importa se a missão vai demorar um dia ou 10 anos. Não importa se vai demorar 10 anos ou a vida toda daquela pessoa. O que importa é que ele vai ficar naquela posição. Ele não vai sair. Nicodemos, assim como a serpente um dia foi levantada lá no deserto, no tempo de Moisés, o Filho do Homem precisa ser levantado. Mas como assim? Nicodemos, aquele que sabia todas as coisas, aquele que entendia sobre a teologia, agora ele não estava entendendo porque o papo era do reino dos céus. O nível que o Senhor quer te levar é um nível de intimidade, é um nível de revelação. A mente humana não consegue captar, porque a mente humana, nossa mente é limitada. E quando se trata do reino de Deus, está falando de um assunto ilimitado. Então como é que aquilo que é limitado vai poder desvendar aquilo que é ilimitado? Então hoje nós recebemos pequenas porções. Nós ficamos nos debatendo e vamos, à medida que nós vamos ficando parecido com Jesus e chegando mais próximo da eternidade, aí sim as coisas vão se revelando. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo o que Deus está falando nessa noite? Quando você começa a entender aquelas revelações que Deus está te trazendo, você está entendendo por onde você caminhou. Assim como disse um dia Bartimeu, eu era cego e agora eu vejo. Sabe, você começa a sair de uma capa, de um casulo, e você não pega esse casulo para apenas andar, mas agora voar. Agora você vai adiante, agora você vai caminhando em uma dimensão, você vai caminhando em um ambiente, em um caminho que Jesus ele criou. Você tem que entender que a sua história não começou no dia que você nasceu. Fala para esse irmão do lado aí, a sua história não começou no dia que você nasceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Você precisa entrar nessa atmosfera. Você precisa participar dessa atmosfera. Você precisa passar por lá e você dizer, eu estive lá. Você resolve as coisas dentro dessa atmosfera e você volta para o físico com entendimento, sabedoria, paciência. Você tem que entender que as discussão é algo saudável, sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim. Às vezes nós entendemos a palavra discussão de forma pejorativa. Quando fala discussão, às vezes você já consegue imaginar. Você cria já na sua mente duas pessoas exaltadas brigando. Não, só que discussão é falar sobre um assunto com pontos de vista diferentes. A discussão na sua casa, sabe por que tem trago tanto problema? Porque ela tem começado num ambiente físico e depois vai para o ambiente emocional. Ou às vezes começa no emocional e depois vai para o físico. Você tem que começar a entender que as suas batalhas, as suas discussões dentro de casa tem que começar primeiro no reino espiritual.
Primeiro você leva aos pés de Jesus. Primeiro você se prostra, você começa a contar as suas dificuldades, os seus problemas e a sua falta de entendimento naquela área e por que a outra pessoa, seja o seu irmão, seja o seu esposo ou a sua esposa, vocês não estão conseguindo lidar. Quando você começar a batalhar lá para depois você vir conversar, você vai estar pleno. Você vai estar convicto, porque Deus ele vai falar primeiro com você. Primeiro Deus vai falar com você no seu espírito. Você vai ter discernimento. Senão você começa a ir cheio de razão. A pessoa que mais erra na conversa é a que tem razão. Porque a razão faz ela se tornar ofensora. Porque ela acha que ela está no direito. Porque ela acha que aquilo que ela fez, a história com aquela pessoa que ela está convivendo, talvez seja com o filho ou com o cônjuge. Meu filho é assim, mas eu já dei tudo para ele, já fiz situações, já dei isso, já abri mão de coisas, e aí você vai discutir em cima desse altar construído. E não é um altar de humildade, é um altar de orgulho. Não é um altar de honra. Mesma coisa é os cônjuges. Mas quando você vai conversar num altar da humildade, você não conversa lembrando daquilo que você fez. Você não conversa lembrando sobre os seus sacrifícios. Porque primeiro você colocou na cruz. Primeiro você colocou o assunto no reino. Primeiro você chamou Jesus para conversar sobre o assunto. Tem assuntos que você vai conversar com Jesus que você não vai nem precisar depois conversar com o cônjuge, porque lá mesmo ele vai dizer bem assim o que é que precisa ser feito. Vai abrir, vai florear, vai abrir uma porta onde que não havia. Você consegue entender por que é que Davi foi um péssimo pai? Porque ele não superou a história dele. Davi era rejeitado entre o pai e os irmãos. Davi, por ele ser filho de uma bastarda, por ele ter sido gerado fora do casamento, por ele ter sido um bastardo, perdão, ele era alguém que ele não tinha dignidade de sentar à mesa. Ele tinha que comer na cozinha, juntamente com os empregados. Ele cuidava das ovelhas, que era algo altamente ofensivo para um judeu. Tem alguém aqui comigo? Então Davi, isso ali não atrapalhou da promessa que Deus tinha sobre a vida de Davi. Porque todas as promessas de Deus, dele vem o sim e o a. Essa hora que você fala amém, só para poder conjecturar, você está muito... O morto muito louco, tem que reajustar aí na cadeira, dá aquela organizada, enche o pulmão e adora. Você tem que entender que existe uma promessa sobre você. E só porque algumas promessas de Deus estão sendo cumpridas na sua vida, não quer dizer que Deus está te aprovando. Deus aprovou Davi como rei, mas reprovou ele como pai. Tem alguém aqui comigo? Você precisa entender, Deus precisa me aprovar. Fala comigo, Deus precisa me aprovar. Eu preciso ser aprovado em todas as esferas que Deus me confiar. É necessário, é necessário, é necessário, é necessário, é necessário, é preciso, é fundamental. E você não consegue isso passando em um psicólogo, você não consegue isso passando com um psicanalista, você não consegue isso em uma faculdade, você não consegue isso com um grande conselheiro, você não consegue isso através de um pastor, você só consegue isso nascendo de novo. Você só consegue isso nascendo de novo. Não existe lugar geográfico que possa mudar a sua história.
não para a história verdadeira que Deus preparou para você. Toda história fora da história que Deus preparou para você é uma história paralela da história que você passou. Deus está derramando um maná. Não sei se tem alguém aqui pegando isso que Deus está liberando. Você precisa voltar e conseguir olhar nos olhos dos seus pais, que talvez você não teve eles como bons pais. Você vai precisar voltar a olhar nos olhos daquele que te criou. Talvez não foram seus pais, foi seus avós, tios, eu não sei com quem é que você teve que ser criado, se eles ainda estiverem vivos. Talvez eles não estão vivos, mas tinha um primo seu que te humilhou, tinha um irmão seu que te humilhou, tinha alguém que você morava de favor que te humilhou, e você não conseguiu liberar essa história assim e dizer: olha, isso não me fere mais. Porque para você estar resolvido, você não vai depender da transformação do outro para você depois se resolver. Não, isso depende de você, só de você. Fala comigo, a única pessoa que pode atrapalhar a minha história sou eu. Fala, sou eu, não é o pastor não. É o único. É o único. Seu maior inimigo é você mesmo. A pessoa mais difícil de você perdoar é você mesmo. Talvez você consiga perdoar o capeta, mas você não consegue se perdoar. E aquele que não consegue se perdoar também não está aceitando o perdão de Deus. Porque você não consegue amar outra pessoa se você não se amar. Por isso que a Bíblia diz: ame o próximo como a si mesmo. Mas se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? E me amar não é eu me endeusar, não é eu adorar a mim mesmo, não. É eu entender os limites das coisas, o ciclo das coisas, aquilo que começou e aquilo que terminou e aquilo que está começando. É eu entender tudo isso aqui para eu estar curado e entender que é só uma fase, e a fase passou ou a fase está começando, eu estou no meio dela. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz tem começo, tem meio e tem fim. E para Deus o fim é melhor do que o começo. Jesus, depois de ter vencido a morte, Ele agora vem com o corpo glorificado. Ele agora vem com autoridade. Ele agora vem com poder. Ele agora vem com unção. Vou te falar um negócio aqui. Jesus confiou o corpo dele morto nas mãos de Nicodemos. Ele precisava falar para Nicodemos sobre aquela história. Ele precisava revelar: para mim é a mensagem mais completa e perfeita que tem na Bíblia. Se não tivesse nenhuma outra história, nem antes nem depois de João 3, se tivesse só João 3, para mim era suficiente para eu me encontrar com Jesus. Se tivesse só João 3, para mim era suficiente para eu poder ter me encontrado com Jesus. Eu vejo pessoas que se encontraram com a placa, se encontraram com a religião, se encontrou com um líder, mas não conseguiu se encontrar com Jesus ainda, porque a história dela atrapalha dela se encontrar com Jesus. As marcas da história dela atrapalham dela se encontrar com Jesus. As feridas abertas da história dela atrapalham dela se encontrar com Jesus. Sabe por que é necessário você superar a sua história? Primeiro princípio: para você continuar o caminho. Eu vejo pessoas presas na história dela. Elas não querem ser tocadas naquele assunto. Elas não querem ser tocadas nessa história. Elas têm grilhões
E quando ela vai contar a história dela, ela deixa uma regra bem clara: eu vou te contar a história, mas a ideia é, você vai ouvir a história e você vai deixar eu continuar sofrendo aqui, porque esse é o tamanho da minha história. Ela não quer que você escute a história dela e diga: me ajude a eu me encontrar com Jesus, me ajude a eu nascer de novo, me ajude a eu caminhar, ajuda a eu carregar a minha cruz. Eu quero sair dessa história, eu quero sair dessa prisão. Eu vou te contar a minha história para que você respeite a minha dor. Eu não quero que pessoas respeitem uma dor da minha história passada, não. Eu quero amigos e aliados para poder ir para o mesmo caminho. Como diz Luiz Hermínio, aquele que está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Por favor, não coloque mais dor do que teve na sua história. Não seja digno de dó de ninguém. Não aceite isso. Porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Existe uma história escrita por Ele. A sua história não começou quando você nasceu. A sua história já existia antes da fundação do mundo. Ele diz: antes de eu criar o mundo, eu já conheci, eu já tinha escrito a sua vida. Você não foi um acidente. Você não é apenas um fruto sexual entre duas pessoas. Você é propósito de Deus. Você é propósito de Deus. Você não é um erro. Você é propósito de Deus. Balance essa pessoa e diz: você é propósito de Deus. Léo, você é propósito de Deus, cabra. Propósito de Deus é necessário. Josiel, você é propósito de Deus. Precisamos entender que nós somos propósito de Deus. Nós não estamos perdidos, nós não estamos apenas balançando e tentando sobreviver. Não, o sistema criou você para você apenas receber um salário ou dois, seja lá quanto você conseguir, pelo seu nível de intelectual ou como você sabe se portar com pessoas em costumes. Colocaram você com 8 horas de trabalho, com um mês de férias, aqueles que podem. Estabeleceram até quando chegar aquele grande dia, o dia da aposentadoria aí, pronto, findou a sua... Não. Você é propósito de Deus. Tem poder aí dentro de você. O câncer pode ser curado e começa com você. É você que toca. É você que toca. E nas suas mãos tem poderes. No seu coração tem poderes. No seu fôlego de vida tem poderes. Tem poderes aí. Tem poderes. Você não é um objeto do sistema. Jesus estava dizendo: Nicodemos, eu não vou te seguir, é você que vai ter que me seguir, cara. E é o seguinte, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, mas você vai guardar, você vai tomar conta do corpo morto. Você sabe que é para poucos investir naquilo que não está trazendo resultados. A Bíblia diz que Nicodemos e José de Arimateia, eles trouxeram mirras, aloés, que eram especiarias muito caras, para poder passar no corpo de Jesus. Foi lá perante a Pilatos e disse: Pilatos, me dá o corpo de Jesus. Me dá o corpo morto para eu poder cuidar dele. Me dá o corpo morto. Nicodemos, José de Arimateia, vocês aqui procurando esse cara, aquele cara que disse que o reino dele não era desse mundo, aquele cara que disse palavras profundas, aquele cara que minha mulher sonhou dizendo que eu não tocasse nele porque ele era justo, que eu não me metesse com ele. Rei dos judeus, em hebraico, em latim e aramaico. Linguagem política, filosófica e filosófica. Em todas as linguagens para todos entender. Ei, você escreveu na placa lá que ele era rei dos judeus. O que está escrito, está escrito.
O que eu escrevi, escrevi. A história está escrita. A história está escrita. A sua história está escrita. Você não vai ter que se converter para Deus escrever a sua história. Não, você vai se converter para você poder se agregar e entrar na história que Ele já escreveu. A história já está escrita. A história já está escrita. A história já está escrita. Você precisa superar a sua história para você não ficar presa nela. Segundo princípio. Terceiro princípio, você precisa superar a sua história. Aleluias. Para que ela não se repita com a história paralela. E último princípio para nós orarmos. Você precisa superar a sua história para que você possa entender o que Deus escreveu a seu respeito. Deus escreveu sobre você. Deus escreveu sobre você. Deus escreveu sobre você. Você consegue entender? Deus escreveu sobre você. 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 Ele escreveu. Assim como um dia Ele colocou o dedo naquelas tábuas de pedra, Ele também escreveu uma história no seu coração de carne. Ele escreveu uma história no seu coração de carne. E assim como Lázaro estava morto e um dia ele gritou: Lázaro, venha para fora. Ele tem gritado o seu nome da eternidade, chamando para você vir viver. Se coloque de pé, vamos orar juntos. Fique à vontade para adorar, fique à vontade para adorar. Grupo de louvor, vamos lá.